A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 17 de abril de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema atuação no Parlamento Estadual. E para isso convidamos o deputado estadual aqui no Maranhão, Carlos Lula. Destacamos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Deputado Carlos Lula, seja muito bem-vindo ao nosso Direito no Ar, é um privilégio recebê-lo, ainda mais para tratar de um tema tão importante. Recentemente, a gente teve a oportunidade de conversar com o seu colega do Parlamento Federal, o Rubens Júnior, sobre a atuação lá no Congresso. Mas precisamos voltar o nosso olhar também para a atuação na Assembleia do nosso Estado. E para isso, o senhor gentilmente atendeu o nosso convite e vai conversar conosco. Agora, tradicionalmente, deputado Carlos Lula, quando o entrevistado vem ao programa Direito no Ar pela primeira vez, a gente procura conhecer, antes do tema propriamente dito, um pouquinho da pessoa do entrevistado, até porque certamente a sua história de vida ela vai inspirar algumas das pessoas que estão nos ouvindo. Então, antes de falar sobre a atuação no Parlamento Estadual, eu acho importante que o senhor destaque que o senhor é também advogado, é também professor universitário, já foi secretário de Saúde do Estado, já foi presidente do CONAS, que é a entidade que congrega todos os secretários de saúde do Brasil, inclusive num momento muito difícil, que foi o momento da pandemia. O Maranhão, com o seu comando na Secretaria de Saúde, teve uma das melhores atuações dentro desse quadro terrível da pandemia. Enfim, então eu acho que o senhor pode começar falando por aí. Por que o direito? Por que a docência? Como é que foi parar na Secretaria de Saúde? E isso certamente que lhe guindou até o Parlamento Estadual. Professor Heraldo, primeiro, obrigado pelo convite de poder participar do programa, é uma satisfação. Heraldo é um amigo de longos anos e eu sou fã dele, admirador, e acho incrível dele fazer múltiplas funções, que vai do direito ao jornalismo, ao radialismo, e Heraldo é um craque, consegue ser craque em todas as áreas. Mas, Heraldo, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, minha trajetória é um pouco errática, assim, ela não tem, por assim dizer, uma linha, uma continuidade. Eu, assim como você, sempre exerci muita coisa, muitas funções. Sou advogado, e com escolha que fiz logo no início da minha vida profissional, ali ainda no início dos anos 2000, passei em alguns concursos, mas queria muito poder advogar, queria muito poder dar certo advogando, tinha muito esse sonho de estabelecer uma pessoa jurídica, uma empresa que tivesse funcionamento para além da minha pessoa, da pessoa física do cargo. Engendrei por essa carreira, mas ao mesmo tempo tive muita sorte de ter passado no concurso público da Assembleia Legislativa. Sou consultor legislativo de carreira, né, da Assembleia. A semelhança do que tem no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, há por assim dizer, um esquadrão de elite no Congresso. São servidores ultra especializados que ajudam os deputados e os senadores na criação, na construção das políticas públicas e da legislação. Essa carreira foi espelhada aqui no Maranhão, e no primeiro concurso que teve eu passei. Eu, portanto, sou o primeiro servidor da carreira de consultor legislativo em direito constitucional. Portanto, eu atuava na área de direito constitucional perante a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, lá desde o ano de 2005, quando eu tomei posse no cargo. E exercia isso junto com minha carreira de advogado, junto com minha carreira de professor universitário, né? E tenho muito orgulho de ser professor universitário, com mestrado em Direito Constitucional,
pela PUC do Rio Grande do Sul, e dava aula, não só em direito constitucional, mas sobretudo em direito eleitoral, né, que acabou sendo a área que eu acabei atuando com mais força, né. Tenho livros publicados, livros de doutrina, infelizmente, em razão da loucura que se tornou minha vida, eu não consegui atualizar esses livros, mas até a última versão do livro era um livro que vendia muito, era utilizado na graduação, inclusive em universidades particulares aqui, universidades públicas fora do estado do Maranhão. Era algo que me dava muito satisfação. E em razão da minha atuação como advogado, como consultor legislativo e como professor de direito eleitoral, acabei me tornando advogado de políticos, né? Fui advogado do ex-governador do estado, Flávio Dino, e acabei recebendo um convite para atuar no governo dele, não na área da Secretaria de Saúde. Eu atuava na Casa Civil, era secretário adjunto, eu cuidava de assuntos legislativos. Então, ao receber esse convite, eu já deixei de lado 2 carreiras, né? Eu deixei em stand-by 2 carreiras. Que era ser professor universitário, que eu não conseguia mais, eu não conseguia tempo para me dedicar à carreira, e, ao mesmo tempo, eu tive de pedir disposição da minha carreira de consultor legislativo, que não dava para estar no executivo e estar no legislativo. Isso não funcionou de maneira adequada. Então, me dediquei integralmente, acabei indo para a Secretaria de Saúde, num pedido pessoal do governador, para ajustar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, acabei virando secretário de Saúde. Nunca foi algo planejado, e foi algo muito inesperado. Em verdade, quando eu recebo o convite para ser secretário de Saúde do Estado, eu estava me preparando para já deixar a secretaria, né? Era algo que era algo temporário e estava terminando meu prazo lá, eu estava entregando já, preparando o relatório para entregar para o governador. Governador, obrigado, mas deixa eu voltar agora para a Casa Civil, que ali é a área que eu tenho mais similaridade. Acabei recebendo um convite para ser secretário de Saúde, ficaria só por um tempo, que era 6 meses, acabei ficando 6 anos como secretário, acabei sendo secretário de Saúde há mais tempo no cargo, na história do estado do Maranhão. Fizemos muita coisa, inauguramos muito hospital, inauguramos muita policlínica, inauguramos hospitais regionais, acabei virando presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no período mais crítico, que era o período da pandemia. E nesse período da pandemia a gente teve também a sorte, a dedicação dos profissionais. O Maranhão ainda hoje é o estado que melhor tem resultado no combate à epidemia de Covid-19, pandemia de Covid-19. Enquanto no Brasil morreram em torno de 350 a cada 100 mil pessoas, no Maranhão a gente tem menos de 150, então é menos da metade da média brasileira. A gente é o estado de longe onde menos morreu gente, onde menos se perdeu vida para a Covid. Eu não queria ter perdido nenhum, né? Mas diante do quadro geral, é muito satisfatório a gente olhar para trás e dizer assim, poxa, conseguimos, né? Apesar de tudo, a gente conseguiu avançar. E deixando a Secretaria de Saúde, acabei me candidatando. Hoje eu sou deputado estadual, com muita honra. Eu volto para casa de onde eu saí como consultor legislativo e tenho a honra de ser o primeiro servidor de carreira da casa a também ser deputado estadual. Tenho aqui tentado exercer o mandato e, por incrível que pareça, a CCJ, que era onde eu atuava como servidor, hoje é por mim presidida, então é uma honra muito grande a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão sem demérito de nenhuma outra, mas é a mais importante da casa, por onde passam todos os projetos, por onde é feito o controle de legalidade e constitucionalidade. Então, essa comissão hoje é presidida por mim. Sem dúvida, é uma carreira extremamente inspiradora, inclusive pelo ineditismo, né, de várias funções e a forma como elas foram desempenhadas. Agora, deputado Carlos Lula, o senhor eu acho que ainda não tinha lhe dito isso, eu vou falar agora, é responsável, entre outras coisas, por uma mudança minha de posicionamento. Em que sentido? Eu sempre defendi a ideia de que numa secretaria, num ministério, quem tinha que estar à frente, na cabeça desses órgãos, teria que ser um especialista da área. E depois da sua atuação na Secretaria de Saúde, eu mudei esse critério. Eu acho que não necessariamente precisa ser alguém da área, porque um advogado à frente da Secretaria de Saúde,
conseguiu ser presidente do CONAS e conseguiu a melhor atuação num período tão crítico, tão difícil que foi a pandemia, isso prova de que essa tese estava completamente equivocada. O senhor concorda com isso ou acha que foi só um lance de sorte aliado à competência, à dedicação? Heraldo, esses cargos políticos, eles, sem dúvida, eles precisam ter, e aí eu acho que é essencial isso, e acho que falta um pouco isso no Estado brasileiro, eles precisam ter o que Weber chamava de burocracia, né? Instituições que deem respostas adequadas, independentemente de quem ocupe o lugar de gestão. Weber falava isso em ciência e política, duas vocações, falava no sentido de que o Estado ele precisa ter estruturas formadas, né? Ele precisa ter pessoas que saibam da política. Então, assim, na Secretaria de Educação, eu tenho que ter pessoas na estrutura da Secretaria que saibam de educação. Na Secretaria de Saúde, eu preciso ter, na estrutura da Secretaria, pessoas que saibam de saúde. Isso não quer dizer, necessariamente, que o principal gestor da pasta tenha de ser da área, mas ele tem de, primeiro, ter humildade para escutar quem sabe. Segundo, saber que o papel dele é menos de executar as políticas, mas mais de dar condições para quem sabe executar as políticas de fazê-lo. Então, assim, eu não sei fazer uma cirurgia, eu não estudei para isso. Eu vou ter dificuldade para prescrever um medicamento para uma criança com determinados sintomas, porque eu não estudei para isso. Mas eu tenho de dar as melhores condições possíveis para quem estudou para isso ter como única preocupação exercer o seu ofício. Então, assim, eu chego à Secretaria de Saúde com muita tranquilidade, de saber que a missão era muito difícil, mas também sabendo que eu tinha que me cercar dos melhores. Então, assim, a estrutura do secretariado, a estrutura dos ministérios, ela tem de ser um mix das coisas. Eu não preciso necessariamente ter alguém da área. E eu estou aí para dizer, por exemplo, um dos melhores ministros da saúde, que a gente tem sempre referência, é o José Serra, cuja formação é engenharia, né? Estudou economia. Então, assim, é longe da área de saúde também. Quando a gente sempre pede o ministro para lembrar, é alguém que era da política, mas que conseguiu executar a política de saúde. Eu acho que o papel de um gestor, o papel de quem comanda uma secretaria ou um ministério, é ter esse papel, sim, de humildade, de reconhecer que o papel dele ali é ser um facilitador, é um tocador de política pública, sim. Isso não quer dizer que eu deixei de estudar, eu estudei muito sobre saúde. Eu não podia simplesmente permitir que eu não soubesse nada e tivesse tudo bem, não é assim. Não é um total desconhecimento da área, mas também não preciso ser um especialista sobre tudo. Mas tem que ser um papel de humildade, para ter humildade para reconhecer o lugar do outro, né? Então, assim, a política de saúde no Brasil, ele tem muitas pessoas, sobretudo no Ministério, não tanto na Secretaria, mas no Ministério, pessoas que vêm ao longo dos governos tocando aquela política. A política de saúde é uma política de Estado, não é uma política de governo. Governos mudam, dão prioridade para aquilo ou para aquilo outro, mas a política de saúde é uma política de Estado. E foi isso que eu tentei fazer. Eu tenho certeza que, sim, teve muita sorte envolvida, mas sorte, sobretudo, de ter gente muito boa ao meu lado, que permitiu a gente executar um plano, e a gente tinha um plano, e, mais do que isso, saber que a política de saúde, eu não ia inventar a roda. Eu não ia chegar do zero e ter o desenho mais perfeito. Tem muita gente boa pensando ao longo do tempo. O meu papel era responder a seguinte pergunta: e como é que a gente faz para executar isso? Como é que a gente faz para chegar mais rápido lá na ponta? Para não faltar um medicamento, para eu ter o melhor sistema de saúde, para eu ter a melhor resposta para as pessoas, para conseguir fazer mais cirurgia, para ter o melhor atendimento, para o atendimento ser mais humanizado, para a pessoa se sentir bem quando chega na nossa unidade. Como é que eu faço para chegar lá? As pessoas me deram o caminho. E muito foi seguir esse caminho que as pessoas tinham dado. Perfeito. Estamos conversando com o deputado estadual Carlos Lula. Agora sim, deputado, a gente pode entrar efetivamente no tema da nossa entrevista, que é a sua atuação no Parlamento Estadual.
O fato de ter sido, de ser um servidor concursado da Assembleia, e acho que o senhor já falou de forma inédita, não só da Comissão de Constituição e Justiça, que agora é presidida pelo senhor, mas eu acho que eu me lembre a primeira vez que um servidor concursado da Assembleia é eleito para ser deputado dessa mesma Assembleia. O senhor acha que o concurso, de alguma forma, ele facilita a sua atuação ou são atuações completamente independentes? Ele, de um lado, sim, facilita, não posso dizer que não, mas é muito diferente, né? Eu, como servidor, tenho um juízo técnico acima de um juízo político. E, como deputado, exatamente na função oposta. Muitas vezes eu vou ter um juízo político acima do juízo técnico. E é esse meio termo, é esse caminhar que a gente tenta encontrar para chegar a soluções que possam ser adequadas para a sociedade. A minha preocupação como deputado é, sobretudo, em como encontrar soluções para o problema das pessoas. A minha solução, a minha preocupação enquanto servidor na CCJ, como consultor de direito constitucional, é como é que eu consigo fazer com que a legislação estadual respeite o ordenamento jurídico. E meio que, sendo o presidente da comissão, eu vou ter que chegar a um meio termo. Bem, como é que eu consigo encontrar soluções que sejam, que tenham respeito à Constituição, respeito à legislação, e, ao mesmo tempo, como é que essa legislação consegue efetivamente mudar a vida das pessoas? Porque me parece que é essa a função do Poder Legislativo. Se não sou deputado para melhorar a vida das pessoas, ou se, como deputado, não consigo melhorar a vida das pessoas, eu fracassei. Eu vou ter fracassado. Então, como é que minha atuação pode efetivamente melhorar as condições da sociedade? Eu acho que esse é o ponto principal, a minha principal meta. Não era necessariamente uma meta como servidor, mas facilita o meu caminho, porque muita coisa do Supremo, né, do controle de constitucionalidade, do juízo sobre determinados temas, de probleminhas, por exemplo, em relação à competência, que é difícil, inclusive, da sociedade entender. Isso, para mim, já é facilitado. Muitas vezes, um deputado que não teve a caminhada que eu tive, não teve essa caminhada no direito, ele vai ter dificuldade de entender. Ótimo. Deputado, na sua atuação até aqui, cerca de 3 meses que o senhor está no Parlamento Estadual, o senhor já apresentou em torno de 20 projetos de lei. É um número significativo, não é? Isso daí já eram ideias que o senhor tinha antes mesmo de ser deputado e aí colocou em prática, ou o seu ritmo pretende ser esse mesmo? Geraldo, por incrível que pareça, a gente quer que o ritmo seja esse, né? Eu não posso ter um tempinho sentado que eu estou atrás, estou pesquisando aqui o que pode melhorar. Isso deixa a assessoria polvorosa, porque eu vou tendo ideia, dia de domingo de tarde, assim, quando para um pouquinho, eu estou lá no computador pesquisando. E os principais temas são 3, né? Que eu estabeleci ainda em campanha, e que são referência para o mandato, que é a educação, saúde e primeira infância. Saúde, como não podia deixar de ser, a melhoria dos indicadores de saúde, das condições sanitárias, e estabelecer políticas públicas normatizadas, né? Isso era um objetivo. Ao mesmo tempo, a educação, porque não há sociedade que tenha conseguido se desenvolver sem melhorar seus indicadores de educação. Tem, por exemplo, um projeto para estabelecer metas dos indicadores de universalização do ensino em tempo integral no Estado, para em 20 anos a gente ter pelo menos 60% da nossa rede em tempo integral. O tempo integral é um sucesso, ele é indicador nosso do IDEB, onde tem ensino em tempo integral, tem ensino muito melhor, né? Tem ensino com mais resultado, isso dado pelo próprio IDEB. E, ao mesmo tempo, primeira infância, porque eu acredito firmemente que a gente tem que apostar nas crianças de 0 a 6 anos, né? Com 3 ciclos, né? Imagina, a gente pegar uma criança de 6 anos, em 3 mandatos, 6, 10, 14, 18, ele já está adulto, né? Então, assim, se a gente conseguir as condições de desenvolvimento, muito rapidamente a gente vai ter condição de ter uma geração nova em outra situação. Mas, para isso, tem que melhorar muito as condições de primeira infância do Estado.
melhorar acesso à creche, melhorar acesso ao estudo. A gente é o estado com o maior déficit de creches por criança do Brasil. A gente é o estado que não valoriza a nossa primeira infância. Então, assim, ter políticas voltadas, e aí eu tenho uma política pública voltada só para a primeira infância, uma legislação grande, inspirada na legislação do Estado de São Paulo, estabeleça políticas públicas voltadas para a primeira infância. Então, isso para mim é muito importante. Então, foi um dos primeiros projetos que a gente também apresentou. Então, focado nisso. E é o mundo, né? Educação, saúde, primeira infância. Primeira infância é meio cruzamento da educação com a saúde. E a gente tem que dar condições para essa criança se desenvolver. E as condições passam por melhor qualidade de vida, mas também por condição de acesso à cultura, a bens culturais, a bens educacionais. Eu acredito firmemente que a gente aí pode ter, em pouco tempo, resultados que possam ser avaliados de maneira bem concreta. Me parece um bom plano, porque ataca realmente 3 áreas muito importantes. Traz a experiência que o senhor teve na saúde como gestor, as dificuldades legislativas que encontrou lá, está tentando driblar essas dificuldades agora, criando as leis necessárias para isso. A educação, concordo plenamente, nada muda sem educação. E a criança de 0 a 6, porque o senhor deve ter aprendido lá também na saúde, que é nesse momento que se forma o adulto, né? De 0 a 6 é que você vai ter os reflexos para o resto da vida. Então, muito bom o seu plano. Agora, desses cerca de 20 projetos que o senhor apresentou, deputado, eu sei que é pouco tempo, são 3 meses, talvez nem tenham tramitado ainda, chegado a ser sancionados e tal, mas já teve coisa aprovada que o senhor gostaria de destacar? Já teve. Eu tô tendo um ritmo, Heraldo. Sim, essa minha agonia, né? Eu estou botando mais ou menos 40 projetos para debate toda a sessão da CCJ. Então, toda segunda-feira a gente tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça e a gente passa lá um bocado de tempo debatendo os projetos que tramitam pela casa. Então, muita coisa já está em comissão de mérito, então está prestes a ir para plenário. A gente teve um projeto que já foi aprovado, está esperando sanção do governador, que é o projeto que trata, que faz homenagem às vítimas da Covid-19 no Estado, estabelece um dia, né, que é o dia 27 de março, é o dia onde a gente teve a primeira vítima de Covid-19 no Estado, lá no ano de 2020, né, parece já muito distante, mas eu acredito que é uma homenagem que se faz não simplesmente por marcar uma data, mas para, sobretudo, a gente fazer uma justa homenagem a quem perdeu familiares, fazer uma reflexão sobre o que aconteceu para que não aconteça mais no Brasil. A gente não pode ter, em momentos de guerra, em momentos de aflição, em momentos em que a gente tem um medo batendo na nossa porta, a gente não pode ter o país dividido. O que eu mais me doía era ter o Ministério da Saúde de costa para o Brasil. A gente precisa ter um mínimo de racionalidade, deixar de lado um pouco a política, a disputa eleitoral, para pensar que em momentos como esse é momento de unir a nação. O nosso inimigo era o vírus, né? E nosso inimigo foi a vacina, nosso inimigo, enfim, foi o distanciamento social, nosso inimigo foi as medidas impopulares, difíceis, que tinham de ser tomadas e que tivemos de tomar. E não era esse. Foi o inimigo, na verdade, era o vírus. A gente tinha que estar unido para combater o vírus. A gente tinha a condição de ter feito muito mais do que fizemos. Infelizmente, o nosso resultado foi um desastre. A gente é o segundo país do mundo com mais mortes. E eu acredito que é uma justa homenagem que a gente faz à população. Esse é o primeiro projeto que foi aprovado, mas eu acredito que muitos outros estão no mesmo caminhar, né? Estão no mesmo caminho, no mesmo sentido. Perfeito. Deputado estadual Carlos Lula, conversando conosco sobre a sua atuação no parlamento aqui do Maranhão. Deputado, o senhor, além de presidir a Comissão de Constituição e Justiça, o senhor faz parte também de outras comissões, né, na condição de membro, não como presidente. Que comissões seriam essas e como é que está sendo a sua atuação lá também? Então, Heraldo, eu faço parte, na verdade, de um monte de coisa, né?
eu vou participando mesmo das comissões que eu não sou membro, né? Comissão de Educação, tenho sido um assíduo frequentador das reuniões daquela comissão, já participei de reunião da Comissão de Meio Ambiente, mas eu sou titular de 3 comissões, cada deputado aqui da casa que não faça parte da mesa pode ser membro de 3 comissões. Eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, e aí exerço a função de presidente. Sou também membro da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Obras Públicas. Tá? Então, na Comissão de Saúde, a gente já fez inspeção em hospital, a gente tem caminhado, tem feito essa atuação voltado para a melhoria desses indicadores de saúde, mas a Comissão de Obras Públicas era também importante. A gente já fez uma viagem, inclusive, a Brasília. A gente tem hoje como prioridade, como eu disse, não era educação, saúde e primeira infância, então a gente pegou todas as obras da FNDE. E o Maranhão está no top 3, né? Os estados que, infelizmente, são piores. Os estados com mais obras inacabadas ou paralisadas no âmbito dos municípios é o Maranhão. Então, a gente já foi, inclusive, fez esse levantamento, a gente já atuou perante o Ministério já mandou parte dos recursos para prefeituras para terminar essas obras. O nosso objetivo é que essas obras sejam finalizadas o quanto antes. A gente teve audiência com o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, junto com outros deputados, e a gente recebeu uma boa notícia que o Ministério está encaminhando para o Congresso a medida provisória exatamente para tratar disso, para tratar do tema, que vai permitir que o governo federal termine as obras, inclusive, que estão paralisadas, inacabadas. Só uma discussão técnica, às vezes as pessoas não entendem, Heraldo. A obra paralisada, ela tem condição de voltar ainda. A obra inacabada, ela é dada como perdida para o Fundo Nacional de Educação. Então, o que a gente está propondo? Ruim, na verdade, é a gente ter um esqueleto de obra, esqueleto de creche, são mais de 500, Heraldo, no estado. São creches, escolas e quadras. Então, a gente não pode deixar isso dessa forma. Então, nosso objetivo é que a gente tenha aí uma força-tarefa do Legislativo, uma força-tarefa do Executivo, para terminar essas obras. Então, a gente tem atuado fortemente também nesse sentido. A gente está esperando agora a medida provisória do governo federal. Eu acredito que vai ser uma vitória dessa comissão, né, uma vitória da Comissão de Obras, uma vitória conjunta do Parlamento Estadual, que a gente pautou isso desde o primeiro momento. A gente tem de acabar as creches, a gente tem de acabar as escolas, a gente tem de acabar essas obras, a gente tem de terminar. O importante ainda que depois venha uma eventuação contra o gestor, enfim, mas o que é importante para a sociedade, que é muito mais caro, é ter um esqueleto de obra no meio do tempo. A gente não pode ter isso. Só em São Luís são 6, 7, 8 creches que tem por finalizar. Então, assim, é importante que a gente finalize essas obras, que a gente entregue essas obras efetivamente para a sociedade. Quem ganha com isso é a sociedade. Então, tem sido uma briga permanente da gente poder terminar essas obras que estão aí, que tem inclusive recurso por receber do governo federal. Deputado Carlos Lula, a gente agradece muito, mais uma vez, a sua disponibilidade em conversar conosco. Chegamos ao final da entrevista, é uma pena, porque teria ainda muito mais coisa a conversar, mas a sua agenda, pelo que se viu, ela é sempre muito cheia, então não dá para abusar também do seu tempo. Mas já fica aqui o convite para, numa outra oportunidade, o senhor retornar e falar sobre atualizações desses temas e de outros temas também. Deputado, então, muito grato. Abro espaço agora para suas considerações finais. Heraldo, eu quero agradecer. De fato, é uma pena, a conversa estava ótima. E a gente pode sim voltar quantas vezes for necessário. Ainda estou esperando a gente ter a oportunidade de comentar um jogo. Isso é uma promessa tua antiga. E a gente não comentou esse jogo ainda. Porque, apesar de tudo, apesar dessa loucura, eu sou um apaixonado por futebol e acompanho as nossas agruras. Estava sofrendo com o Sampaio no último fim de semana aí, nesse empate de 3-3 que deu início à jornada do Sampaio Corrêa no Centenário na Série B. Então, desejamos muita sorte aí aos representantes do nosso Maranhão e agradecendo demais o espaço, Heraldo. Eu que agradeço, deputado. Olha, então vou assumir o compromisso agora publicamente. Já era no privado, agora vai ser público. O dia que o meu amigo puder, tiver disponibilidade e quiser nos honrar indo lá para a cabine da Timbira no Estádio Castelão para fazer dupla comigo lá nos comentários, vai ser um grande prazer. Pronto, pois
os combinados. A gente só vai combinar esse dia. Vai ser uma honra poder estar lá no Castelão e a gente brincando um pouquinho de ser comentarista, de ser corneteiro lá dos jogadores de Sampaio. Muito bem. Deputado estadual Carlos Lula conversou conosco sobre a sua atuação no Parlamento Estadual. E agora vamos acompanhar, para finalizar o Direito no Ar de hoje, mais um excelente programa Link CNJ. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do acolhimento familiar, uma medida protetiva preferencial que garante o encaminhamento de crianças em situação de vulnerabilidade para as chamadas famílias acolhedoras. O acolhimento é uma medida temporária, até que o menino ou a menina volte para a família original ou siga para a adoção. E pode ser de dois tipos, o institucional, em abrigos, por exemplo, ou o familiar. O serviço é de responsabilidade do município, mas para ser estruturado, precisa da participação do sistema de justiça e da sociedade. As famílias selecionadas recebem treinamento e acompanhamento constante de uma equipe técnica com psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. Uma experiência pioneira e de sucesso foi a desenvolvida em Cascavel, no Paraná. A formação de vínculos ela é fundamental, ela é essencial para o desenvolvimento da pessoa. Então, a pessoa só consegue viver num ambiente se ela construir vínculos. E isso na família é muito facilitado. Ao contrário do que acontece numa instituição de acolhimento, onde há uma rotatividade, muitas vezes são voluntários que um dia vão, um dia não vão. Os próprias crianças e adolescentes, há uma rotatividade de crianças entrando, crianças saindo, crianças indo para casa, outros indo para adoção. Ou seja, há uma enorme dificuldade para que esse adolescente, para essa criança que está nessa situação, de criar esses vínculos. E claro que isso dificulta demais qualquer aprendizagem, dificulta demais o relacionamento, pode criar posteriormente problemas psíquicos, problemas de relacionamento na vida adulta, enfim, uma série de consequências que já foram, inclusive, cientificamente comprovadas. Embora seja mais eficiente e humano, o serviço de acolhimento familiar ainda é minoria no país, menos de 10% dos casos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para informar os gestores municipais e o sistema de justiça como um todo da importância do investimento nesse serviço. Sabe-se que para o acolhimento é necessário que não só o judiciário não resolve simplesmente o juiz, né, entender que precisa determinar um acolhimento. É um serviço que está em construção, então precisa de um olhar de toda a rede de apoio. O magistrado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a rede, né, as fundações de assistência social, os municípios, entenderem assim, através de cursos, de capacitações e destinações de verbas. Estamos avançando, mas ainda é um caminho, né, um pouco longo, né? Temos muitos degraus ainda a subir a esse respeito. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Jane Valente, assistente social e pesquisadora do Observatório da Infância e do Adolescente da Unicamp, a Universidade de Campinas, também membro da Coalizão Nacional da Família Acolhedora. Converso ainda com José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia, em Minas Gerais, e membro da Coordenação da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas. Bem, muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no programa. Eu começo com uma pergunta para a Jane. Jane, eu sei que o seu trabalho, historicamente, está ligado à criação desse conceito de família acolhedora no Brasil, a partir, inclusive, da introdução desse instrumento no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho dessa trajetória, desse histórico. A minha experiência, né, inicia há mais de 20 anos no município de Campinas, a partir de um serviço governamental, onde ainda era um programa inovador.
teve início em 1997 e nós, a partir do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que foi aprovado em 2005, iniciou-se um movimento nacional muito grande em torno desse tema e da possibilidade, né, de uma criança exercer o seu direito previsto no artigo 227 da Constituição, que era viver na família e na comunidade protegida por todos. Então, começa esse trabalho inovador e ele, então, ganha muita força a partir deste movimento nacional e ele consegue, então, a partir da Lei 12.010, em 2009, ele passa a entrar como o Instituto Jurídico, né, no ECA, e também como preferência ao acolhimento institucional, devido à comprovação, às evidências científicas que mostravam o quanto viver em família e na comunidade traz benefício ao desenvolvimento humano. Topoiani, eu sei que o senhor, à frente da Vara da Infância e da Juventude em Uberlândia, em Minas Gerais, apresenta resultados muito expressivos em favor do acolhimento familiar. Me parece que pelo menos 60% dos acolhimentos lá são desse tipo, e os outros 40%, naturalmente, eu imagino, são do tipo do acolhimento institucional. Qual é o segredo? Como é que se conseguiu esse resultado tão expressivo, na medida, inclusive, que nacionalmente, me parece que menos de 10% dos acolhimentos são desse tipo, do acolhimento familiar? O Serviço de Acolhimento Familiar de Uberlândia ele existe desde 2014 e foi uma construção coletiva. Foi possível chegar a esses expressivos números, se comparados com o percentual nacional, que gira em torno de 5%. Uberlândia nós já chegamos a 70%, hoje estamos a 60% dos acolhidos, do total de acolhidos, 60% estão em acolhimento familiar. Isso é fruto de um trabalho contínuo, de um trabalho integrado entre todas as instituições que fazem parte da garantia do direito à convivência familiar no município, conforme preconiza o ECA, e, sem dúvida alguma, um trabalho incessante, próximo e respeitoso do sistema de justiça. Muito embora o acolhimento seja um serviço do município, muito embora a execução e o orçamento seja do município, não há dúvidas de que a presença do sistema de justiça, especialmente do magistrado e do Ministério Público, são de grande valia para que esse serviço seja implantado, fortalecido e mantido com a qualidade necessária. Jane, você trabalha na ponta, pondo a mão na massa, até onde eu entendi, na prática. Eu gostaria que você nos explicasse a vantagem, realmente, que você enxerga do acolhimento familiar sobre o acolhimento institucional. Nós já percebemos no cotidiano do serviço o quanto que esses benefícios, como uma criança chega, como ela sai, e todo o desenvolvimento que isso provoca, né, numa criança. Porém, acho que a partir de 2000, inicia uma pesquisa importante na Romênia, onde a primeira vez que um serviço assim, na área da assistência social consegue, imagine que desde 2000 até agora, são feitos estudos, né, estudos no desenvolvimento infantil, estudo no desenvolvimento nas diversas necessidades, né, do ser humano, e inclusive, a partir da neurociência, o estudo do cérebro. E essa pesquisa, ela vem hoje, apesar de 20 e tantos anos, no Brasil ela ganha uma força muito grande nos últimos anos, onde comprova, né, que até 3 anos existe 80%, né, do nosso cérebro foi formado até 3 anos de idade. Até 6 anos, mais de 90%. Então, foi mostrado, né, o quanto que o estar separado da família e da comunidade, dessa rotina cotidiana que nos torna seres humanos, né, mais equilibrados para viver em sociedade, viver em contato com outras pessoas, o acolhimento familiar, ele era comprovadamente melhor nessas etapas de desenvolvimento, principalmente. Eu digo não só a nossa prática cotidiana, como evidências científicas vêm nos mostrando que o caminho é cuidar da criança e acho que cumprindo, né, eu acho que o que a Constituição Federal fala, que é dever da família, da sociedade e do Estado. Topoiani, e o que a experiência lhe mostrou nessa mesma direção? Que resultados práticos o senhor vê à frente da Vara da Infância e da Juventude em Uberlândia?
A eficácia prática desta política pública tem revelado que as crianças, na linha do que a Jane já nos trouxe, e os adolescentes, quando passam de sua família por um tempo afastados, mas no acolhimento familiar, elas têm um atendimento personalizado, um atendimento específico para ela. Esse atendimento, infelizmente, no acolhimento institucional, ele não ocorre. Lá o ambiente é coletivizado. E o que mais a criança e o adolescente precisa nesses momentos de turbulência é justamente essa atenção específica, para que ela possa também elaborar, muitas vezes, as dificuldades geradas em sua família. Enquanto, por um lado, se busca tratar a sua família, para ver se é possível ela retornar, por outro lado, a criança também é bem cuidada, é bem tratada. Nós notamos nas questões práticas do dia a dia um grande ganho na criança nesse momento da transição, do desligamento. Ela está em situação muito mais favorável em relação às suas questões de ordem, muitas vezes emocionais, psicológicas, já acompanhadas e mais prontas, seja para retornar à sua família, seja para seguir para uma família substituta. Jane, essas famílias que participam do acolhimento não são famílias quaisquer. Elas são selecionadas, elas são preparadas, treinadas, são acompanhadas. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Como é que se escolhe essas famílias? Que treinamento é esse? Como é o acompanhamento? Por favor. Sim, Guilherme, as famílias são famílias da comunidade e nós costumamos dizer que são famílias que têm aptidão ao cuidado, pessoas que se preocupam, né, em cuidar não só dos seus, como de outras crianças. E a gente sempre diz que a competência para ser uma família acolhedora vai se adquirindo, né, a partir dessa formação, que é uma formação inicial, onde a família tem a oportunidade de conhecer o regramento, ela passará, ela não é autônoma, ela passará a fazer parte de um serviço, que tem regras, que tem horários, que tem toda uma dinâmica, né, que precisa ser conjugada com os outros profissionais que estão convivendo dentro desse serviço. Então, ela passa, no final de uma formação inicial, a também se autoavaliar, se diante de tudo aquilo que ela aprendeu e conviveu na formação, ela se sente apta a iniciar um trabalho como esse. E eu digo que a competência, ela vem a partir do cuidado, a partir de um acolhimento, do segundo acolhimento, do terceiro acolhimento, ela vai se tornando mais apta para vivenciar isso. E a gente nota que um acolhimento é totalmente diferente do outro. Então, este apoio da equipe técnica do serviço é imprescindível, porque nós vamos o tempo todo fazer um serviço compartilhado de cuidado. Topoiane, a gente sabe que esse tipo de atendimento é temporário, mas, em média, quanto tempo ele dura? Cada situação demanda o seu tempo. Há situações em que, por exemplo, uma gestante que procura o sistema de justiça para entregar o filho em adoção, existe um acompanhamento, nasce o bebê muitas vezes vai para a família acolhedora e, às vezes, num tempo aí de aproximadamente 30 dias, ele já pode estar em família substituta. Há outros casos em que o acompanhamento é por mais tempo, existe a necessidade de uma ação de destituição do poder familiar, que às vezes, muito embora a lei determine que seja de 120 dias, demora mais tempo do que isso, às vezes ocorrem recursos, mas acaba protelando mais do que esse período legal. O ECA determina que o acolhimento não supere os 18 meses, porém, há muitas situações em que ele se torna um acolhimento, no caso familiar, de longa permanência. Citamos como exemplo um adolescente que já destituído do poder familiar, não encontrou família substituta no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, e esse adolescente, uma vez inserido numa família acolhedora, ele pode ficar lá até, por exemplo, atingir a sua maioridade, com esse acolhimento familiar de longa permanência. Jane, a gente sabe que tem crescido o acolhimento familiar, mas, ao mesmo tempo, ele ainda não representa números tão expressivos quanto seria desejável. Por que isso acontece e o que é preciso ser feito para que esses números sejam maiores?
O que a gente explica sempre é que a institucionalização, o fato, o modelo que implica, né, a mudança de funcionários, onde tem uma carga horária que às vezes é 12/36, então imagina um bebê que viu um educador cuidando dele e vê só 36 horas depois, né? Então hoje, como a pesquisa tem mostrado isso, a gente percebe que ainda assim, o acolhimento institucional, ele dá um conforto dentro do conhecido. Então, as pessoas ainda se fixam, né, numa coisa que elas mais conhecem do que o novo, né? O novo, ele requer uma mudança de cultura, uma confiança. Eu acho que o Dr. Poiani falou uma coisa importantíssima. O que acontece em Uberlândia? Uma união do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, porque, ora, o Executivo não tem confiança para instalar, ora, o Executivo instala, o juiz não encaminha, porque ele não confia no serviço. Então, ainda no Brasil, apesar de ter uma legislação, essa legislação ainda não tem caminhado para um aumento maior rápido. Mas eu também acho que o Dr. Poiani e eu conversamos sempre sobre isso, que nós estamos no tempo certo, no tempo necessário. Eu acho que agora nós demos um grande passo, quando tem o ECA, quando tem toda a base legal que não foi fácil de ser estabelecida. Hoje temos, né, recomendação do Ministério Público Nacional, onde tem que existir essa cobrança de que está no ECA que preferência é acolhimento familiar, e mesmo assim, onde a gente vai, onde a gente tem a oportunidade de conversar, nós falamos que precisa ser feito de forma cuidadosa. Nós não podemos só querer mostrar números, né? Nós temos que mostrar qualidade, é mudança na forma de atender, que dê confiança para aqueles todos que estão envolvidos, mas, acima de tudo, que a criança e o adolescente esteja num ambiente seguro e de um cuidado compartilhado. Então, eu acho que o tempo é necessário, mas você vê hoje o Censo SUAS, né, que é o do Ministério que realiza esse levantamento anual, e nós nem chega a 10%, estamos com 6,6% ainda de número, né, de crianças em acolhimento familiar. Mas estamos crescendo e queremos crescer com qualidade. Doutor Poiani, então eu aproveito para lhe perguntar qual é o caminho das pedras. O que o senhor sugere para o juiz da vara da infância e da juventude de uma cidade qualquer, de qualquer estado, que ainda não tem esse serviço implantado na comarca onde ele trabalha, que gostaria de caminhar nesse sentido, ou mesmo para prefeitos, para o Ministério Público? Como é que se articula, como é que se fez, qual é a experiência de Uberlândia nesse sentido? Nós nunca vamos encontrar um ambiente favorável 100% em todos os municípios. Alguém inicia esse trabalho. Muitas vezes pode ser o município, através da mobilização da Prefeitura e Câmara Municipal junto à sociedade, para criar uma lei, é um serviço público do município que precisa estar disciplinado em uma lei do município. Outras vezes o Ministério Público chama a municipalidade e a sociedade para dialogar, muitas vezes celebrando até um termo de ajustamento de conduta para a implantação do serviço. Num outro momento, é o magistrado que verifica essa carência e essa falta de cumprimento do que determina a legislação e convida a sociedade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala muito de integração operacional. O judiciário, nesse momento, ele pode e deve ser, se o caso assim requerer, não só um incentivador, mas um deflagrador desse diálogo, por exemplo, por audiências, por reuniões, transmitindo essa necessidade, levando essa informação. Afinal de contas, muitas vezes há um grande desconhecimento na comunidade local sobre a necessidade da implantação desse serviço. A partir daí se gera um movimento de aprovação de uma lei municipal, de divulgação do serviço. Afinal de contas, é a sociedade que tem um papel importante, na medida em que ela que vai oferecer às famílias que vão acolher essas crianças. O sistema de justiça tem um papel fundamental na medida em que é um magistrado, é o Ministério Público que solicita e se manifesta acerca do deferimento da guarda para essa família acolhedora, e é o magistrado que também acompanha essa formação, essa capacitação e defere a guarda fazendo as revisões trimestrais. Em linhas gerais, são essas aí as sugestões que deixamos aos municípios, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à sociedade.
Jane, falando de custos, a informação que eu tenho, ouvi de mais de uma pessoa que eu entrevistei, é que os custos do acolhimento familiar são menores do que o acolhimento institucional. Como isso é possível? Como é que funciona o financiamento do acolhimento familiar? Falando em custos, Família Acolhedora é menor, porque ele dispõe, né, de uma equipe técnica, que também, no caso, o Serviço de Acolhimento Institucional detém, mas o Família Acolhedora, a família recebe um salário mínimo por criança, que não é um pagamento, a família é voluntária, ela é uma bolsa auxílio, que normalmente no Brasil tem sido em torno de um salário mínimo, isso é determinado em lei, então muitas vezes tem município que coloca um valor a mais para que a criança, se tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, mas a média tem sido isso. No que você faz o cálculo, né, de todas essas questões, ainda assim o acolhimento familiar chega a ser 60% do que um acolhimento institucional. E, encerrando, eu diria assim, é claro que precisa ter um investimento do gestor municipal, porque muitas vezes, quando já existe o serviço de acolhimento, ele vai ter que momentaneamente fazer um investimento para o novo, para depois, a médio prazo, ir fazendo essa inversão no orçamento. Custos são importantes, não há dúvida nenhuma, o gestor público tem que estar sempre preocupado com isso, mas uma coisa que ficou claríssima na nossa reportagem, agora na entrevista de vocês, são os resultados humanos, que não há dúvida nenhuma são o grande ganho. Bem, a nossa entrevista chegou ao fim, eu agradeço muito a participação de vocês dois. Agradeço a participação de Jane Valente, assistente social e pesquisadora do Observatório da Infância e do Adolescente da Unicamp, a Universidade de Campinas, e ainda membro da Coalizão Nacional da Família Acolhedora. Agradeço ainda ao Dr. José Roberto Poiani, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia, em Minas Gerais, e também membro da Coordenação da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.